Olá, amigos amantes do futebol. Está decidido quem será o primeiro finalista da Copa América de 2019. Trata-se do Brasil, que bateu a Argentina por 2-0 no estádio do Mineirão. E os gols da vitória da seleção brasileira sobre a Albiceleste foram marcados por Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Isso mesmo, Gabriel Jesus, o atacante que sente tantas dificuldades aí em marcar gols, deixou a sua marca nesse jogo. Aliás, fez o seu primeiro gol na Copa América após 675 minutos sem balançar as redes por torneios oficiais. Desse modo, o Brasil está garantido na final e espera o vencedor do duelo entre Chile e Peru. Bom, embora o Brasil tenha vencido a Argentina por 2-0, até jogando de um futebol suficiente ali para ganhar da Argentina, o Brasil não fez uma boa partida, muito pelo contrário, jogou um futebol bastante pragmático, conservador. Na minha opinião, a Argentina dominou a maior parte da partida, esteve muito mais próxima do gol a todo momento do que o Brasil, mas o Brasil foi mais cirúrgico, marcou os gols, aproveitou suas oportunidades e acabou selando essa vitória sobre a Argentina. A gente sabe muito bem, a Argentina atravessa um péssimo momento no futebol, tudo em virtude da pífia gestão da AFA, Associação de Futebol Argentina, que desde o final da Copa do Mundo de 2018, por exemplo, não contratou um treinador para comandar a seleção. Lionel Scaloni está lá de forma interina, justamente porque a AFA não teve competência para contratar um treinador. Tentou o Marcelo Gallardo, tentou o Diego Simeone, tentou o Maurício Pochettino, levou um não de todas essas figuras aí. Então a Argentina continua sem técnico, veio para a Copa América com o Lionel Scaloni totalmente perdido no comando. A Argentina, que em março já havia sofrido uma dura derrota para a Venezuela por 3-1 no estádio Metropolitano de Madrid, estreou na Copa América perdendo da Colômbia por 2-0 e logo em sua segunda partida empatou com o Paraguai por 1-1 no próprio estádio do Mineirão. E só não perdeu porque o Franco Armani, goleiro argentino, defendeu uma penalidade de Derlis Gonzalez. Portanto, o Paraguai podia muito bem ter vencido aquela partida por 2-1, acabou empatando 1-1. E só a partir da terceira partida da fase de grupos contra o Catar que a Argentina começou a ter uma leve melhora ali no seu futebol. Venceu o Catar por 2-0 e posteriormente nas quartas de final venceu a Venezuela por 2-0. Melhorou um pouco sim dentro da competição, mas nada o suficiente para bater de frente com o Brasil, que já tem o Tite no comando aí há 3 anos. Então tudo o que acontece com a Argentina dentro de campo é reflexo da péssima gestão da AFA fora das 4 linhas. E por que não dá para se empolgar tanto com essa vitória da seleção tupiniquim? Justamente porque o Brasil finalizou apenas 4 vezes no gol argentino, enquanto a Argentina finalizou 14 vezes no gol do Alisson. Para você ter uma ideia, só o Messi chutou 4 vezes a bola no gol do Brasil durante toda a partida. Portanto, o Messi finalizou tanto quanto o Brasil durante o jogo. A Argentina teve um pouquinho mais de posse de bola, até ficou meio empatado, só aí 51% para a Argentina, 49% para o Brasil. Mas a Argentina meteu 2 bolas na trave, criou muito mais oportunidades do que o Brasil. Eu acredito que essa vitória do Brasil tenha sido até certo ponto fácil, porque a Argentina foi para o jogo. Se a Argentina tivesse fechado o time, assim como fez o Paraguai, por exemplo, assim como fez a Venezuela, o Brasil sente enormes dificuldades quando enfrenta adversários que se fecham em suas defesas. O Brasil não consegue furar retrancas, tem extrema dificuldade de adentrar a área adversária quando o outro time está com a defesa compacta, mas a Argentina não fez isso, até porque essas não são as características do futebol argentino, dos jogadores argentinos. Os jogadores argentinos têm técnica suficiente para jogar futebol. Então, se você quiser que a Argentina se retranque lá atrás, ela vai sofrer. Não tem jogadores para isso. Imagina o Messi marcando ali a subida de um volante, por exemplo. Não dá para acontecer isso, é muito difícil. Então, a Argentina acabou vindo para o jogo, tanto que os gols do Brasil foram marcados com o gol exposto ali. O Gabriel Jesus apenas empurrou a bola para dentro do gol. Roberto Firmino a mesma coisa. Então acredito que o Brasil pegou até um adversário mais fácil. Se ele tivesse pego a Venezuela, que foi eliminada pela Argentina na fase anterior, o Brasil certamente teria mais dificuldades de concretizar essa vitória do que contra a Argentina. Bom, e como destaque da seleção brasileira nessa partida, eu apontaria o Daniel Alves. Daniel Alves mais uma vez mostrou porque é um dos melhores laterais do mundo na atualidade. Continua sendo, né? O Daniel Alves parece vinho, né? Quanto mais velho ele tá melhor. Ele realmente desequilibrou, na minha opinião, o melhor em campo. A jogada do primeiro gol foi incrível, mas durante toda a partida ele deu muito trabalho ali pro Tagliafico na lateral esquerda, pro próprio Acunha que estava marcando a subida dele ali.
pela lateral. E isso só aconteceu também porque o meio-campo do Brasil não cria, né? O meio-campo do Brasil sente enorme dificuldade na parte da criação. O Tite insiste em jogar com 2 volantes sempre, deixa o Felipe Coutinho encarregado da criação sozinho, sobrecarrega o jogador do Barcelona. Então o Brasil acaba tendo as laterais como opção de armação de jogadas até, né? Poderia ser a mesma coisa na esquerda se lá tivesse o Marcelo, que na minha opinião é o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas o Tite, infelizmente, levou Alexandro, né, para a seleção, Felipe Luiz, com todo respeito, mas não tem nem comparação, né? Não limpam nem a sola da chuteira do Marcelo. Infelizmente, o Tite optou pela convocação desses dois aí, e aí acabou matando um pouco o lado esquerdo da equipe. No entanto, o Daniel Alves fez bem o seu papel novamente, ajudou a seleção brasileira, e para mim foi o destaque da partida. Junto dele eu coloco o Gabriel Jesus, que não marcava gols, como citei anteriormente, há 675 minutos. Foram quase 12 horas sem marcar um gol por jogos oficiais, mas jogou muito bem contra a Argentina. Além do gol que ele marcou, ele também deu assistência para outro gol. Foi bem interessante a participação do Gabriel Jesus nesse jogo, jogou muito bem, tá de parabéns também. E eu não poderia deixar de enaltecer aqui o goleiro Alisson, que mais uma vez não sofreu gols, chegou à incrível marca de 846 minutos sem sofrer gols, isso somando os jogos do Liverpool e da seleção brasileira, um feito e tanto para o goleiro brasileiro, que, assim como o Daniel Alves é em sua posição, o Alisson é, como goleiro, um dos melhores do mundo na atualidade. Bom, e para finalizar, eu não poderia deixar de destacar aqui que o Brasil continua invicto contra a Argentina, jogando aqui em solo brasileiro por torneios oficiais, por competições oficiais. O Brasil nunca perdeu da Argentina atuando em seus domínios, somando o total de 9 vitórias e 2 empates em 11 partidas disputadas. Portanto, a Argentina é uma bela freguesa do Brasil, né? Isso fica evidente mais uma vez. Bom, gente, então é isso aí. O Brasil agora volta a campo no próximo domingo, na última partida da Copa América, na grande final. Graças a Deus a Copa América vai acabar esse tormento. O Brasil vai enfrentar o vencedor de Peru e Chile. Muito provavelmente o Chile estará na final contra o Brasil. Vamos ver. É isso aí, então. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.